Pessoal, olha só. Não tem como saber ainda quando vai sair o edital. Eu estou acompanhando de perto, mas não tem como a gente saber ainda quando é que vai sair o edital para o próximo concurso. O que importa é vocês se prepararem. Mas, Marcelo, não tem matéria, o que a gente vai fazer em relação aos estudos? Se prepara conforme o edital do último concurso. Na descrição aqui do vídeo tem um link de um edital. Então baixa esse edital, eu estou sempre falando sobre isso. Baixa esse edital para vocês tomarem como referência. Eu acredito que pode ser que tenha modificação aí no próximo edital em relação ao conteúdo programático. Então, para não ter dúvida e não perder aí o tempo de estudos, estuda português. Português e redação. O que não falta aqui no YouTube é material relacionado a isso. Então, pega lá como referência. Pega lá na bibliografia, no edital, né? O conteúdo programático, e aí você vai se baseando sobre aquilo ali, tá bom? Então, por enquanto a gente não tem edital. Eu acredito que provavelmente o ano que vem, meados do ano que vem, a sexta companhia, né, lá no Cefap existem 5 companhias. Atualmente deve ter em torno de mil alunos lá no curso, e provavelmente agora início de janeiro, início de 2020, deve começar aí a construção da sexta companhia. Essa sexta companhia vai ter uma capacidade aí de 800 a 1000 alunos de uma vez só, tá? Vamos aqui. O Arthur, fala aí, Arthur, tudo bem, Arthur? Anderson Faustino, AINT, Ítalo Rocha, brigadão aí pela presença de vocês. Bom dia, meu pai já foi preso. Não foi nada relacionado a tráfico de drogas. Não moro mais com ele, nem tenho mais contato. Eu ficaria na investigação social? Ítalo, a tua pergunta é muito interessante. Aqui no canal eu já falei sobre esse assunto. E olha, eu tenho aqui, todo mundo sabe que sou advogado e a gente atua nos concursos da Polícia Militar. Eu tenho vários casos que são dessa forma. E uma dica que eu te dou é quando você for fazer a investigação social, se você já estiver no concurso, provavelmente você já fez a investigação social. Se você não estiver no concurso, a investigação social que você for participar, você tem que deixar isso bem constado. Você tem que dizer o seguinte, porque o que acontece? O que a PM não quer é que o candidato tenha envolvimento íntimo. Mas Marcelo, ele é meu pai, como é que eu faço? Você tem que deixar bem claro que você não tem contato com ele. Tá? Eu tenho vários candidatos, se vocês buscarem pelo meu registro da OAB, se vocês verificarem nos últimos processos, tem alguns candidatos que foram reprovados exatamente por esse problema aí. Às vezes não fica muito bem claro lá pro avaliador essa situação. Tá? E mesmo que o candidato tenha envolvimento íntimo com uma pessoa que cometa algum tipo de transgressão, algum ilícito, se ele comprovar que existe uma relação de dependência econômico-financeira, no caso o pai, a mãe, o irmão, né, ou algum parente próximo, desde que você dependa financeiramente dele, o edital permite que você possa viver sob o mesmo teto dele aí. Isso tem que ficar bem claro lá pro avaliador quando você preenche o inventário pessoal, tá? Então, Ítalo, existe uma possibilidade muito grande de ser reprovado. Recomendação: no momento do inventário pessoal, isso tem que ficar bem claro. Pega a declaração de vizinho que você não mora com ele, pega a declaração de parente que você não mora com ele, que teu pai é distante, entendeu? Importante. Pega a declaração do pai dizendo que vocês não moram juntos, que ele mora no endereço, mora no outro. Isso é uma forma de você comprovar que você realmente não tem vínculo nenhum com ele, apesar dele ser seu pai. Beleza? Eu já falei, Arthur Silva Sobrinho, já falei sobre essa questão do novo concurso. Concurso de oficiais. Arthur, o concurso para oficiais, o último que teve foi agora em 2018, no dia 28 de dezembro de 2018, abriu o concurso. Então, acredito, e foram poucas vagas, foram 30 e poucas vagas, no total de 40, eu acho, né? Entre cotistas e não cotistas. Não tenho a informação precisa, mas eu acho que foi em 37 ou 40 vagas. E como é pouca vaga, eu acredito que nesse ano deve abrir novamente. Não posso te afirmar isso, tá? Por enquanto, a gente não tem informação nenhuma. Mas normalmente os oficiais abrem em dezembro, final de dezembro, tá bom?
Vai entrar matemática? Não tem como eu saber se vai entrar matemática não. Eu acho pouco provável. Se entrar algum assunto relacionado à matemática, deve ser cálculo. Deve ser raciocínio lógico. É o que se pede nos concursos. Os concursos de tribunais, os concursos aí pelo Brasil afora, quando entra matemática, entra raciocínio lógico. Mas não acredito que é o caso de vocês aqui não. Eu acredito que devem entrar assuntos relacionados a direito. Por exemplo, atualmente existe direitos humanos, que é o artigo 5º, né? Existe legislação de trânsito, por quê? Porque o policial militar ele precisa ter conhecimento da legislação de trânsito. Apesar de no curso ele vai ter noção sobre tudo isso, a PM resolveu fazer botar isso lá no edital. Eu acredito que deve ter direitos humanos ainda. Eu acredito que deve ter alguma coisa relacionada à legislação do próprio policial militar, do direito militar, mas é uma coisa bem superficial. Mas isso é uma visão que eu tenho, tá? Por enquanto, o que vocês têm que estudar é com base no edital anterior, certo? Felipe Conceição, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. O uso constante de descongestionante nasal pode afetar a minha reprovação no exame médico? Felipe, sua pergunta é excelente também. Pode ser que te reprove sim. Se vocês verificarem o que aconteceu recentemente, eu vi isso na televisão, acho que foi ontem, antes de ontem. Um preparador físico, eu acho, de algum time de futebol, foi preso porque ele levou... Eu acho que foi isso, não me lembro exatamente a matéria, não. Ele foi preso porque ele saiu daqui do Brasil com medicamento para tratamento, um medicamento prescrito pelo médico, e chegou lá, aquela substância que tem no medicamento foi considerada como substância entorpecente e o cara está preso, né? O governo brasileiro, através do Itamaraty, está tentando trazer ele para cá, né, porque a legislação daqui é diferente. Então, olha só, o que você tem que fazer? Pega o edital, onde fala do exame médico e do exame toxicológico, e tem a parte lá que fala sobre as substâncias entorpecentes. E ali ele relaciona as substâncias que são entorpecentes. Bom, aí tem lá os nomes, né? Não é só cocaína, maconha, LSD, não. Tem várias outras substâncias. Então, o que você tem que fazer? Verifica se esse descongestionante nasal ele tem alguma substância que está dentro do edital. Tá? Eu vou ter dar uma olhada nisso, de repente a gente até faz um vídeo mais completo sobre esse assunto, tá? Porque aí eu tenho que fazer um estudo e aí eu relaciono aí o tipo de substâncias que tem aí dentro do edital que pode realmente reprovar o candidato. Mas você tem que ficar atento a isso aí. Quando você estiver dentro do concurso, o que eu recomendo é o seguinte: você suspende, porque o exame toxicológico ele tem janela de larga detecção. E o que significa isso? O teste ele pega pelo menos os últimos 6 meses. Então eu sei que é questão de saúde. Então o que eu recomendo? Se você tiver que usar a substância, vai no médico, pede o médico para prescrever e justificar o porquê que você está usando aquilo ali. Porque se der problema lá na frente, você fala, estou usando isso aqui porque a prescrição médica, minha saúde em primeiro lugar, entendeu? Importante você ficar atento a isso aí, porque pode ser reprovado sim. Sua pergunta foi excelente, como eu falei. Pode ser que eu faça um vídeo bem mais esclarecedor sobre esse assunto também. Eu te agradeço aí pela dica. Anderson Faustino. Doutor, tenho um BO, porém nunca fui chamado para depor. Tenho todos os documentos do inteiro teor e da extinção, mais carta de próprio punho, do BO de 10 anos. Eu acabei de responder uma pergunta dessa aqui no WhatsApp. Não sei se foi para você, ô Anderson. Deixa eu ver. Acho que foi para você mesmo. Anderson. Então vamos lá. O que eu respondi? Eu não liberei ainda a mensagem, já respondi, mas daqui a pouco você recebe aí no teu WhatsApp. Vamos lá. O que acontece? O candidato que já fez o inventário pessoal, não tem mais jeito. É bem provável que ele seja reprovado. Se for reprovado, vai ter que fazer o recurso aí. Quem ainda está participando vai participar do próximo concurso, na hora de preencher o inventário pessoal, entenda o seguinte: ele não pode faltar com a verdade em nada.
Ele não pode omitir nada. Porque a polícia vai descobrir. Se você tiver algum problema registrado, a polícia vai descobrir. Então não adianta omitir. O que você tem que fazer? A melhor defesa não é o ataque. Então o que você tem que fazer? Pega todas as informações, registro de ocorrência, declaração de próprio punho da suposta vítima que foi lá fazer a ocorrência, não sendo verdade, certidão de inteiro teor, declaração de testemunhas, de próprio punho também, dizendo que não foi assim que aconteceu, que foi um mal entendido. E na hora de você preencher o inventário pessoal, o que você tem que fazer? Você informa, declara, olha, eu tive passagem em repartição policial sim, não tive conhecimento disso, não fui processado, apesar de ter havido um processo judicial, eu nem tomei conhecimento. E esse evento que aconteceu aqui, que está registrado no BO, no registro de ocorrência, ocorreu de forma unilateral e totalmente à minha revelia. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu fiz há muito tempo atrás, eu vou renovar esses vídeos. Então, falando sobre alguns casos parecidos com esse, inclusive com os modelos de recurso administrativo. Então, aquele candidato que foi reprovado por esse problema, ele pode utilizar esse vídeo para tomar como referência e utilizar aí o recurso para poder embasar o recurso dele aí, tá? Então, Anderson, se você tiver na investigação social e for reprovado, qual é a recomendação? Faça o recurso, com base no recurso que eu te dei, não acrescenta muita coisa, porque o que acontece? No recurso, o chefe do CRSP ele não quer saber se a justiça vai ser favorável ou não. Qual é o entendimento da justiça, se tem presunção de inocência. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber de fato o que aconteceu. Se houve o evento ou se não houve evento. Então você tem que explicar da forma mais simples possível e apresentar as provas lá para ele dentro do recurso. Outra recomendação, tira a cópia de tudo. Todos os documentos que você for apresentar, tira a cópia, porque caso o resultado do recurso seja indeferido e realmente seja reprovado, você ingressa aí com a ação judicial e já está tudo na mão, tá? E para aquele candidato aí que não foi reprovado, que vai fazer, na verdade, o processo, o concurso ainda, segue essa dica que eu falei, não omite informação nenhuma, tá? Se você está com um problema sério, que eu recomendo, procura um advogado antes de fazer, porque o advogado vai te orientar o que tem que ser feito, tá bom? Vamos lá então. Vinícius Mendonça perguntou o seguinte, cadê? Boa tarde, doutor Marcelo. A investigação social é feita pela PEMERG no município onde moro, por policiais daqui, me tira essa dúvida. Beleza, o que acontece é o seguinte, são duas fases na pesquisa social, na verdade são 3 fases, né? Então nós temos lá o preenchimento do inventário pessoal, isso está no edital do concurso, preenchimento do inventário pessoal. Depois de que ele faz o preenchimento do inventário pessoal, ele entrega uma série de documentos. Então, preenchimento do inventário pessoal, documentos, e depois nós temos as diligências. Essas diligências, dependendo de onde o candidato mora, quem vai fazer é o batalhão que está próximo do local onde ele mora, o batalhão da área. Porque cada batalhão ele toma conta de uma determinada área. Então não vai ser o CRSP, vai ser o batalhão. O P2 do batalhão. Então vai ofício lá, uma solicitação do chefe do CRSP para aquele batalhão, isso dentro do estado do Rio de Janeiro. Se for fora do estado do Rio de Janeiro, dependendo da situação, pode ser os policiais militares daqui, que vai fazer a diligência lá, ou então eles vão contar com a colaboração da polícia militar desse local, ou então de qualquer outro órgão, tipo polícia civil. Tá? Então é assim que funciona. A gente tem clientes aí de outros estados, do Nordeste, do Sul e lá do Centro-Oeste, que tiveram problemas e foram policiais militares e policiais civis lá da região deles que fizeram a investigação pessoal, a diligência, entendeu? Então depende muito de dinheiro, depende de uma série de situações, não tem como definir, tá? Então dentro da diligência, quem faz primeiro é o batalhão próximo. Depois, essa documentação é enviada para o CRSP. Lá no CRSP é feita uma segunda avaliação. Então pode ser que ele não seja aprovado na primeira avaliação e pode ser que ele seja reprovado na segunda. Isso é bem comum acontecer. Tá? Então espero ter sanado a tua dúvida aí.
Sidney Anjos perguntou o seguinte: boa tarde, doutor. Na sexta saiu uma lista com aprovados na pesquisa. O meu nome não saiu e provavelmente fiquei reprovado por não ter CNH de moto em RO. Como procedo se confirmar a reprovação? Olha só, Sidney, tua pergunta é boa. É bem provável que você seja reprovado. A polícia, ela não libera o candidato que conduz veículos sem habilitação. O que mais tem aqui no escritório é candidato reprovado por esse motivo. Mas existe uma grande possibilidade de você reverter isso. Recentemente eu orientei um candidato, ele fez um recurso e conseguiu. A gente tem conseguido resolver esse problema, tá? Eu acredito, não me recordo, mas acredito que aqui no canal tem um vídeo, tem uma playlist. No final, quando acabar a live, eu vou deixar aqui a playlist. Tem uma playlist com 10 vídeos, 10 ou 9 vídeos, que falam sobre cada assunto, inclusive com modelos de recurso. Eu não me recordo se eu deixei esse assunto lá, provavelmente não. Então o que você vai fazer? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, 21 DDD 98228 8055. Você vai me mandar uma mensagem dizendo que falou comigo aqui no YouTube e eu vou te orientar o que você tem que fazer no recurso administrativo, tá? Beleza, não faça o recurso sem falar comigo. Beleza, então, vamos lá. Mas é possível que você seja reprovado, sim. Silva, doutor, alguma coisa sobre o concurso de oficiais? Como eu falei, em princípio não tem nada sobre concursos ainda. Mas é provável que no final do ano tenha para oficiais, em meados de 2020 deve ter para soldados. Bom, é o que eu acho, tá? A INT perguntou o seguinte: sou ex-militar e tenho as duas pernas arcadas, sendo que passei nos exames físicos e médicos no período do alistamento. Será que tem possibilidade de ser reprovado? Meu físico é excelente. Cara, o que acontece? Existe um termo técnico chamado genovaro e genovalgo. Eu não me recordo se no exame, lá no edital que trata sobre exame médico, fala sobre isso. Não me recordo. Tem que analisar. Porque o genovago, o genovauro, esse nome aí. As pernas tortas. Tem as pernas tortas para fora e as pernas tortas para dentro. Depende do grau. Eu não tenho como saber isso. E olha só. O fato de você ter sido aprovado no alistamento não significa que você vai ser aprovado no concurso da Polícia Militar. As avaliações são totalmente diferentes. Mas como você tem uma capacidade física, foi ex-militar, acredito que não deve ter problema não, tá? O que pode acontecer é isso. Esse problema te causa algum tipo de incapacidade? Se não causa, cara, mete bronca, faz a prova. Se der pau lá na frente, você consegue reverter, em princípio. Desde que esse problema não cause incapacidade. Tá? Acredito que não, pelo fato de você ter sido ex-militar. Espero ter respondido a tua pergunta aí. Júnior Santos perguntou o seguinte: minha dúvida é a seguinte: eu tinha amigos envolvidos com ilícito no passado, quando eu tinha entre 15 e 19 anos. Hoje eu tenho 23 anos e aos 20 eu não possuía vínculo com eles. Posso prestar o concurso? Olha só, durante o exame social, durante o concurso, são 7 etapas, né? Na última etapa, que é a pesquisa social, você vai preencher um inventário, pessoal. O que acontece é que, dependendo do que você falar, você vai se comprometer. Então, se você falar assim, olha, eu tenho um amigo, sim, ou ele é seu amigo ou não é. Se você disser que ele é amigo, então você tem envolvimento íntimo. Porque o que reprova o candidato é o envolvimento íntimo com a pessoa que comete ato ilícito e que possa indicar que você possa vir a cometer um ato, ou possa estar cometendo algum ato ilícito. Entendeu? É essa avaliação que a Polícia Militar faz. Então, o que você tem que fazer? Na hora do inventário pessoal, você vai falar, olha, eu tinha 15 anos, tinha 19 anos, tive lá uns colegas, conhecidos, que eles eram envolvidos com a atividade ilícita. Porém, eu não tinha nenhum envolvimento. É claro que se você mentir, a PM vai verificar isso. A PM vai fazer nas diligências, in loco, no trabalho, né, no quartel onde você serviu, ela vai verificar se realmente você tinha envolvimento ou não. Então você não pode faltar com a verdade, mas pode falar, olha, eu tinha colegas, tinha lá os vizinhos,
eles eram envolvidos lá, mas eu não estou sabendo de nada não. Sei que eles eram envolvidos porque o pessoal falava, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então você tem que expressar a tua verdade, tá? Mas tem que deixar bem claro. Muitas das vezes o candidato é reprovado porque ele não fala lé com cré. Ele escreve lá qualquer coisa, nervoso, querendo se livrar daquele problema e acaba criando um problema maior que é a reprovação. Então você tem que expor o máximo de informação, tá? Vamos lá. Minha dúvida é a seguinte, ok, Carlos Júnior, boa tarde. Tenho 30 anos, a PM só aceita até 31 anos. Olha só, a idade para ingressar na Polícia Militar do Rio de Janeiro são 30 anos, entre 18 e 30. É uma previsão disposta no edital. Tem vídeos aqui no canal tratando sobre esse assunto. Não quer dizer que o candidato que tiver acima de 30 anos vai ser reprovado, tá, pelo edital. Atualmente não existe uma lei definindo qual é a idade exata. Então, se o candidato fizer a prova com mais de 30 anos, ele vai ser reprovado e ele vai ter que ingressar com ação judicial. Isso atualmente, no dia 9 de setembro de 2019, essa é a regra. Pode ser que mude essa regra mais para frente, tá? Então, assim, a idade é entre 18 e 30 anos. Então, se fizer o concurso com 31, vai ser reprovado, sim. Aí vai ter que ingressar com ação judicial. Aí você diz o seguinte, tenho amigos que passaram e levaram mais de 2 anos para serem chamados. Nesse caso, já estaria com a idade avançada. O que acontece? O candidato, atualmente na Polícia Militar do Rio de Janeiro, a idade é 30 anos na data da inscrição. Tem concursos que diz que tem que ser na data da posse, na data da matrícula. Tá? Mas aí são regras diferentes. Aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro, pelo último edital realizado em 2014, é 30 anos na data da inscrição. Se o candidato for convocado 3 anos, ou 2, ou 4 anos depois, ele vai estar com outra idade. Mas ele atendeu a um requisito do edital, que era 30 anos na data da inscrição. Entendeu? Então, é importante observar sempre o edital. É claro que quando o edital for disponibilizado, o edital for publicado, eu vou tratar aqui com vocês. A gente vai fazer uma live, aí deve ser uma live de umas 5 horas, né? Provavelmente. A gente vai bater ponto por ponto, bem provável que a gente bata ponto por ponto, para orientar vocês. Mas, atualmente, é na data da inscrição. Então, se o candidato fez 30 anos na data da inscrição, está tudo certo. Se o concurso demorou a convocá-lo, aí é um problema da Polícia Militar. Tá? Por exemplo, atualmente, existem pelo menos uns 1.500 candidatos a serem convocados no concurso de 2014. Hoje o candidato e a candidata está com 34 anos pelo menos. Então ele não vai ser reprovado por um problema da Polícia Militar. Entendeu? Marcos Duarte perguntou o seguinte, nome sujo reprova? Depende, Marcos. Depende. Por que depende? Se você teu nome for sujo, ficar comprovado que você sujou o nome de forma proposital, aí você vai ser reprovado. Usou má fé, por exemplo, você vai lá e compra com a televisão, né, para sua casa. E aí paga a primeira, a segunda, parcelou em 10 vezes. E lá na quinta você não tem condições, ficou desempregado. Se isso acontecer, aí seu nome vai sujo, você vai tentar negociar, é claro, senão, em princípio, você não vai ser reprovado. Agora, imagina que você vai comprar uma televisão, a mesma televisão, já na intenção. Aí você vai perguntar assim, mas na intenção de não pagar. Aí você me pergunta, Marcelo, mas como é que pode? Como é que a PM vai descobrir? Cara, a PM vai descobrir. Então é um risco que você corre. Em princípio, o nome sujo não reprova. Mas, se você tiver má fé, bem possível que eu tenho aqui no escritório o candidato que foi reprovado por má fé. É claro que a gente contorna porque a má fé tem que ser comprovada. Se a PM não comprovar que houve má fé, não vale. Mas aí é um problema, o candidato vai ser reprovado, entendeu? Então, em regra, não reprova, a não ser que a PM perceba que tem a má fé lá. Gilberto Lopes Oliveira, boa tarde, doutor Marcelo. Tem algum processo sobre questões de história e sobre o Tiago, o recurso dele foi deferido e tal? Vamos lá, Gilberto. Eu não sei se você é cliente nosso aqui. Eu vou disponibilizar essa semana ainda um vídeo gravado, provavelmente hoje. Eu vou fazer isso. Assim que a gente acabar aqui, eu vou fazer o upload do vídeo e vou disponibilizar aqui. Então aguarda aí até o final do dia, tá? Esse vídeo eu não vou deixar ele
por muito tempo, é mais para esclarecer vocês aí. Vamos lá. Sobre o assunto das questões de história. Me perguntaram também sobre questões de geografia. Atualmente, a gente vem requerendo a anulação de 3 questões de história. Batalha de Genipapo, Revolução de Avis e Marquês de Pombal. Tá? Então, isso é para quem já é candidato e foi reprovado no exame intelectual. Tá? Então, a gente requereu a anulação dessas 3 questões, baseando no seguinte, que essas questões estão fora do edital. Como todo concurso, o edital é a lei do concurso, então ele tem que prever que essas questões têm que estar dentro do edital. Tá? Então, uma questão dela, que é a Batalha do Genipapo, está fora do edital. Beleza. As outras 2 questões, ela possuem mais de uma alternativa como opção. Então, vamos lá. Revolução de Avis e Marquês de Pombal, que são outras 2 questões, elas têm lá pergunta e tem lá, são 4 alternativas. 2 alternativas delas são ditas como corretas. Então, o edital diz que essa questão, quando acontecer isso, ela tem que ser anulada. Então, o que a gente recorre com base nisso, tá certo? Então, nós temos aí em torno de 45 decisões favoráveis. Não é uma ação simples. Nós temos candidatos aí nas etapas e tem candidato aí aguardando só a convocação para realizar o curso de formação. Tá? Então, o cenário atual é este. Sobre a questão de geografia, eu não estava fazendo esse tipo de ação, só que um candidato trouxe um laudo de um professor dizendo que a questão não está no edital. Então, nós fizemos 2 ações requerendo a anulação dessas 2 questões. Eu ainda não tenho uma definição sobre essas questões de geografia, não, porque as ações são recentes. Tá? Mas sobre as questões de história, nós temos aí quase 50 decisões favoráveis. Tá? E os candidatos estão seguindo nas etapas. Tem candidato que já fez o curso. Vamos lá. O Pedro perguntou o seguinte: eu já estava angustiado, minha PS nada ainda. Olha só, galera. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 2016 e 2017, na minha opinião, houve uma falha dentro da Polícia Militar, mas foi um equívoco. Não foi má fé, não. Foi um equívoco. E acabou que a PM convocou um monte de candidatos na frente de outros. Em torno de 400 candidatos. Aqueles candidatos que se sentiram prejudicados, eles ingressaram com a ação judicial. Tá? Só que no escritório nós temos 30 clientes desses. E conseguimos reverter. Aí, no ano passado, em julho do ano passado, teve um curso de formação com cerca de 400 alunos. E a partir daquela data, a PM corrigiu tudo. Então, em princípio, não existe mais esse problema de um candidato pular o outro. Não existe mais esse problema de inversão na ordem de classificação. Pode ser que aconteça, mas eu acho pouco provável. Todos os candidatos que entraram em contato comigo perguntando sobre esse assunto, eu fui lá e pesquisei e, na verdade, a PM estava certa e o candidato estava equivocado. Tá? Então, o que eu vou falar com você, Pedro? Se a tua pesquisa não saiu, pode ser que você tenha sido reprovado. Por que eu estou falando isso? Porque tem candidato que está me perguntando: ah, Marcelo, eu não fui convocado. Já teve gente da minha lista, da minha classificação, que já foi convocado. Pô, mas eu não tenho nada. É possível que você tenha, sim, lá algum problema na pesquisa social. Qual é a recomendação que eu dou? Tem que aguardar a reprovação ou aguardar o que a PM vai fazer. Na melhor das hipóteses, você pode ir lá na polícia, no SAC, no Serviço de Atendimento ao Candidato, lá no CRSP, e fazer um requerimento solicitando informações. É o melhor que pode fazer, ou então aguardar. Perguntou o seguinte: doutor, eu fazia uso de substância ilícita no passado. Hoje não uso mais. Era muito novo na época. Não sabia o que eu estava fazendo. Posso entrar com recurso? Durante as etapas do concurso, uma delas é o exame toxicológico. Então o que o candidato vai fazer? Ele vai fazer uma avaliação toxicológica em laboratório credenciado. E esse exame é de larga detecção, ou seja, que pega os últimos 6 meses. É colhido ali unhas, as unhas são cortadas, cabelos do braço, da pubis, toda a parte, para verificar se realmente existe exame de alguma substância entorpecente
no período desses 6 meses. Esse é um ponto. Outro ponto é para saber se o candidato é usuário frequente de substância. Porque se ele for realmente usuário, vai ser detectada a substância ali. Se você fez uso lá atrás, atualmente você não é traficante, você não é usuário, não é dependente químico, então, em princípio, não tem problema. Você só tem que tomar cuidado com o que você vai falar lá na pesquisa social, no inventário pessoal. Tá? Você não pode mentir, não pode omitir informações, tá? Mas é importante você ficar atento ao que você vai expor lá. Trapper, CMMK Trapper, perguntou o seguinte: tem 161, tem como entrar com recurso e ganhar? Rapaz, é difícil, viu? 161 é difícil, porque a altura para homem, candidato do sexo masculino, é 165 e para mulher é 160. Até existe a possibilidade de ajudar, mas 161 é muito baixo em relação à altura exigida pela PM. Então pode ser que a gente não consiga, não. Existem 3 leis aqui no estado do Rio de Janeiro que tratam sobre esse assunto. Antigamente a altura era 168 do sexo masculino, passou para 165. Então tem 2 leis tratando sobre esse assunto. E para candidatas do sexo feminino existe uma lei tratando sobre esse assunto. Então é indiscutível. Enquanto não tiver uma outra lei tratando sobre outra altura, prevalece essa altura aí. LR Safadex. LR Safadex. Vamos lá. Perguntou o seguinte: sabe dizer se o edital sai no final desse ano ou no início do ano que vem? Eu acredito que em meados. Gente, eu estou acompanhando tudo, nos mínimos detalhes, nos bastidores. Assim que tiver informação, eu vou postar para vocês aí, tá? Sobre os novos concursos. LR Safadex perguntou o seguinte: eu ainda não tenho CNH, será que isso vai me reprovar? Olha só, quem não tem Carteira Nacional de Habilitação pode fazer a prova de boa. Mas quando for fazer a matrícula no curso de formação, precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B. No mínimo, tá? Mas é só depois na hora da matrícula. Durante as etapas não precisa. Hellboy perguntou o seguinte: tem uma carpa no braço, mas não tem a ver com marginalidade. Tem problema? Essa pergunta é interessante. Eu postei um vídeo recentemente tratando sobre esse assunto aí. Olha só. Atualmente, por que o pessoal fala tanto em carpa? Porque antigamente a carpa ela indicava grupos criminosos, assim como o palhaço, né? Se você verificar na cultura chinesa, a carpa ela representa paz. O porco representa dinheiro, entendeu? Então, atualmente, o que vale é a representatividade daquela imagem que está ali no teu braço, que está no teu corpo. Tem um vídeo aqui no canal, ele é um pouquinho extenso, em torno de 15 minutos. Eu vou recomendar que assista esse vídeo. O que reprova em relação à tatuagem são aquelas tatuagens que façam apologia ao crime, que fere o pudor, seja ele militar ou não, que fere as regras militares, que fere a ética, que faça discriminação, seja ela de qual tipo, né? O que importa é que a tua tatuagem ela represente uma expressão sua. Por exemplo, uma manifestação de alguma coisa, tá? Que seja uma questão particular sua. Se você fizer apologia através daquela tatuagem, ou incentivo a ilícitos, ou a substâncias entorpecentes, seja o que for, você vai ser reprovado. Em regra geral, pelo edital, a PM reprova, ela só aprova o candidato que tiver tatuagem escondida abaixo da farda. Se a tatuagem for exposta, o edital do último concurso não vai aceitar, vai reprovar. Só que esse edital é de 2014. O Supremo Tribunal Federal, ele solidificou o entendimento dele, foi o que eu falei há pouco, em 2016. Então pode ser que o próximo concurso não fale sobre isso, não. Tá? A gente não sabe. Então, em princípio, se o candidato for reprovado e tem a tatuagem no dorso da mão, no rosto, no pescoço, seja onde for, e que não faça apologia ao crime, que não tenha nenhuma conduta discriminatória, em princípio ele vai ser reprovado pela PM, pela regra do antigo edital,
mas vai ingressar com ação judicial e ele vai ter êxito aí, tá? Então, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha lá, que eu falo em detalhes. Inclusive, eu peguei o julgamento, um julgamento que demorou 2 horas, lá no Supremo Tribunal Federal, e condensei ele em 5 minutos. Você vai ver lá a decisão lá do ministro relator. Beleza? Então é isso aí, Robão. Em princípio, a carpa não representa nenhum problema, não. A não ser que tenha um grupo criminoso que represente isso, e aí a polícia identifica que aquilo ali é uma representatividade aí de grupo criminoso, e aí você esteja fazendo apologia ao crime. Agora, se for uma expressão, uma manifestação da sua expressão, em princípio não reprova não, tá? Mas aí você tem que comprovar isso. Júlio Santos perguntou o seguinte: doutor, o senhor abre recurso? Quero muito passar no concurso, como faço para entrar em contato direto com o senhor? Olha só, quem está no concurso atual e foi reprovado, precisar ter alguma dúvida mais próximo, tem aí meu zap, 21 98228 8055. Tá? Quem vai fazer o próximo concurso, na descrição do vídeo tem um grupo de Telegram. Então precisa instalar o Telegram. E nesse grupo eu comecei a dar dicas. A gente vai disponibilizar materiais em áudio, em vídeo e em PDF para preparar para o próximo concurso. Então quem estiver interessado em fazer o próximo concurso, se cadastra aí no grupo do Telegram. Então vai clicar, vai aparecer uma página, vai deixar teu nome, teu número do telefone, e vai ter um link lá para você ser direcionado para o grupo do Telegram. Beleza? Mas vamos lá, Júnior Santos perguntou se eu abro o recurso. Em princípio não. Não faço o recurso, mas eu dou umas dicas. Como eu falei aqui no YouTube, tem uns vídeos aí que falam sobre isso. Marcelo, quando uma pessoa abre um RO contra a outra, e essa pessoa não é intimada à delegacia, isso é correto? Sim. É comum acontecer o seguinte: vamos imaginar que seja um registro de ocorrência de ameaça. Uma pessoa se sente ameaçada, ela vai lá na delegacia e fala assim: olha, estou me sentindo ameaçado ou ameaçada por Beltrano. Aí o que o delegado e o inspetor vai fazer? A missão dele é procurar aquela pessoa, aquele suposto autor do crime, para ouvir. Só que olha só, muitas das vezes ele não faz isso. Ele até faz uma tentativa, não encontra, e depois ele remete para o fórum. Ele monta um processo e remete para o fórum. O fórum abre um processo e muitas das vezes ninguém toma ciência. Isso é suficiente para reprovar o candidato. Então é perfeitamente possível e é uma coisa mais comum que tem. Então muitas vezes o candidato nem sabe que tem um problema e é reprovado às vezes por omissão. Então é importante ficar atento a isso aí, entendeu? Como é que você vai saber? Difícil saber. Muitas das vezes o cara, como eu falei, é reprovado e entra com aí pergunta lá no inventário pessoal: você já teve passagem em repartição policial? O cara vai falar: pô, mas não, nunca tive. Você já teve processo judicial? Não, nunca tive. Ele vai botar aqui: não teve. A polícia vai puxar o nome dele pelo CPF, pelo RG, pelo nome, e vai ver que tem. Ele vai reprovar por omissão. Tem que ficar muito atento a isso. Minha recomendação: tem que ser acompanhado por um advogado para poder não ter problema relacionado a isso. Não vai ser necessário, a gente vai estar sempre postando vídeos aqui toda segunda-feira, meio-dia eu vou estar aqui ao vivo para tirar dúvida da galera, tá? Dúvidas em geral. Toda terça-feira às 19h30, exceto amanhã, né? Eu vou tentar alternar uma semana sim, uma semana não, para tirar dúvida dos clientes que tem processo comigo. Tá? Então, a semana passada a gente começou às 19h30, fomos até 22 horas. Tá? E quarta, quinta e sexta são vídeos aleatórios aí que eu venho tentando tirar dúvidas para vocês aí. Corto o cabelo de um sargento. Ele me falou que saiu um decreto que aumentou a idade para 35 anos. Tem um vídeo, ô Everton, aqui no canal falando sobre esse assunto. Em princípio, esse decreto. Vamos lá, vamos tentar ser bem breve. Em abril de 2019, a deputada Marta Rocha iniciou um projeto de lei, projeto 346 de 2019, para limitar a idade entre 18 e 40 anos. Quando foi para a Assembleia Legislativa, o plenário da Assembleia Legislativa reduziu para entre 18 e 35 anos.
mas ainda é um projeto de lei. Aí, em maio, junho desse ano, esse projeto de lei foi enviado para o governador e o governador vetou. Por que ele vetou? Ele disse o seguinte, que não é da competência do Poder Legislativo tratar sobre aquele assunto. Então ele vetou. Então o veto voltou para a Assembleia Legislativa para ser reavaliado. Por enquanto não tem nada. Ele tem um prazo de até 30 dias, deve estar terminando essa semana, até 30 dias para poder derrubar o veto ou não. Eu não tenho por enquanto informações sobre isso. Provavelmente na próxima semana eu vou tratar sobre esse assunto. Em princípio não tem nada certo ainda. Em princípio não tem nada certo, tá? Então a idade atual é 18, 30 anos pelo edital. Como só está no edital, não está na lei, o candidato que fizer o concurso e estiver acima dessa idade, ele vai entrar com ação judicial. Vamos lá, Gilberto Lopes. Obrigado, doutor. Você é o melhor. Obrigado aí, valeu. Sou cliente... show. Mas não vou incomodar o senhor, só apenas dúvidas decorrentes. Kátia Regina. Eu tenho 1,92 m de altura. Será que eu fico reprovada por ser muito alto? Não. A altura mínima exigida, 1,60. Tá? A partir daí você não vai ter problema nenhum, não. Você não pode ter menos de 1,60. Obrigado aí, tá, Kátia? Abraço. LR Safadex. O pessoal bota cada nome, né? Doutor, muito obrigado pelas informações. Estou fazendo curso preparatório. Eu tenho uma apostila de 2010 2014. Estou focado para passar aqui. Sim, com certeza. Cara, meter bronca. Se cadastra lá no grupo do Telegram que eu vou disponibilizar exercícios de provas anteriores. Eu separei da banca Exatos e da banca IBAD. Eu acredito que a IBAD deve ser a próxima banca. Eu separei 340 questões que eu vou disponibilizar para o pessoal lá do grupo. Tá? Questões aí de provas anteriores para o pessoal exercitar. Então, estou só organizando o material, devo disponibilizar essa semana aí. Eu acho que já deu para a gente conversar, foi bom, né? Na semana que vem, às 12 horas, a gente vai voltar aqui para trocar ideia de novo. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou deixar as outras perguntas que eu já respondi lá individualmente para o pessoal, já respondi, eu deixo para a próxima semana. O ideal é que eu comece com as perguntas primeiro, né? Então, beleza, vou encerrar a live por aqui. Quem tiver dúvida, posta aqui nos comentários as dúvidas, porque aí eu tiro dúvidas na próxima semana. Valeu, galera. Obrigadão aí. Quem tiver dúvidas, vou repetir meu WhatsApp. 21 a DDD 98228 8055. Aqui na descrição do vídeo tem um link para quem quiser se preparar para o próximo concurso aí que a gente vai dar dicas aí. Então se cadastra aí no grupo do Telegram, deixa no cadastro lá e é só adicionar, é só clicar que vai entrar direto. Valeu, galera. Abração aí, a gente vai finalizar. Até semana que vem aí. Deixa na descrição dos vídeos quem tiver dúvidas, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem aí que eu vou respondendo. Abração, galera. Fica com Deus.